Do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, nós vamos fazer a exposição do verso 11 ao verso 32. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite que estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o seu nome, Senhor. Pai, Senhor, abra o coração dessas pessoas, abra, Senhor, a mente, Senhor, para receber, Senhor, a sua palavra. Fala, Deus, com a sua igreja, Senhor. Usa-me como um instrumento em suas mãos, pois eu não passo de um mero pecador, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Glória a Deus. Acredito que todos conhecem essa passagem, esta parábola. A famosa parábola do filho pródigo. E o tema que nós vamos abordar hoje é o amor do pai sobre o filho perdido. A nível de introdução, eu gostaria de dizer quão grande é o amor de Deus. Quão grande é o amor de Deus para nossas vidas. Queridos, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus não está naquilo em que nós fazemos. O amor de Deus não está em nossas obras. O amor de Deus não está naquilo em que você pode fazer.
Mas o amor de Deus está naquilo em que Ele é. O amor de Deus está em que Ele é, e não em que nós somos. Mas qual é a prova do amor de Deus? Qual é a prova que Deus nos ama? A resposta está à luz de Romanos capítulo 5, verso 8, quando o apóstolo Paulo diz que Deus prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A prova de Deus, a prova do amor de Deus, é que Ele enviou o seu Filho para morrer por pecadores. A prova do amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho para morrer por pessoas que não mereciam perdão. A prova do amor de Deus é que Ele enviou Jesus para morrer por pessoas que quebraram a sua lei. A prova do amor de Deus é que Ele envia Jesus para morrer por pessoas que se tornaram inimigos dele. Ele envia a Cristo Jesus para nos reconciliar e nos tornar amigos dele. Assim como diz a luz de Efésios capítulo 2. A Bíblia nos mostra um homem que foi encontrado pelo amor de Deus. Um homem que foi encontrado pelo amor de Cristo Jesus. Zaqueu, ele sobe em uma árvore porque ele deseja ver ao Senhor. Ele deseja ver a Cristo. Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, pois eu irei à sua casa. Zaqueu então se converte. Ele diz: olha, tudo em que eu peguei das pessoas, eu os recompensarei. Jesus olha para ele: Zaqueu, houve então salvação em sua casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O amor de Cristo nos buscou. O amor de Cristo nos resgatou. O amor de Cristo nos salvou. Augusto Nicodemos diz: não fui eu que encontrei a Jesus, foi Ele que me encontrou. O perdido era eu e não ele. Não foi eu e não foi você que encontrou a Jesus, foi Ele que nos encontrou. Ele mesmo diz: não foi você, não foi tu que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. O amor de Deus nos encontrou. Jesus então conta 3 parábolas, mostrando o amor de Deus sobre os pecadores e perdidos, mostrando a alegria de resgatar os perdidos. O contexto aqui diz que os cobradores de impostos e os pecadores chegam a Jesus. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam: este recebe pecadores, este come com eles. Então Jesus começa a contar a parábola da ovelha perdida. E à luz do versículo 6, ele diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Então ele vai para a parábola da moeda perdida. E à luz do versículo 9, ele diz: alegrai-vos comigo, achei a minha moeda perdida. Jesus então continua com a parábola do filho pródigo. E eu gostaria de destacar aqui 3 personagens. O filho mais novo, que perde a sua herança e vai embora. O filho mais velho, que se revolta com o retorno do seu irmão. E o pai, que se alegra com a volta do filho. Nós vamos então analisar algumas fases dessa parábola. Acompanhe comigo à luz do versículo 11 ao 16. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança.
Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A primeira fase é a fase da sua insatisfação. É a fase da sua queda. O filho mais novo, então, pede a sua herança e vai embora. Ele gasta o seu dinheiro irresponsavelmente. Mas normalmente, uma herança só é dada para o filho quando o pai morre. Sim ou não? O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que o seu pai morreu. Ele está mostrando que a sua família morreu para ele. Ele não quer mais ver o pai. Ele não se importa mais com o pai. Ele não se importa mais com a sua família. Ele vira as costas para o pai e vai embora. Ele gasta tudo irresponsavelmente. E o que isso significa? Isso significa que ele não se preocupa com as consequências. Ele não se preocupa com o perigo que isso poderia causar em sua vida. Ele gasta tudo irresponsavelmente. Então, houve uma grande fome naquela região. E ele entra em um colapso financeiro. Ele começa a passar fome e vai trabalhar com os porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos, mas nem isso ele podia. Queridos, quantas pessoas viraram as costas para Deus? Quantas pessoas vão embora e abandonam a fé? Quantas pessoas vão embora e abandonam a casa do Pai? Quantas pessoas se voltam para as coisas do mundo e saem da casa do Pai? Quantas pessoas vai beber as taças que o mundo oferece? Quantas pessoas vai para o mundo em busca da felicidade? Aonde mora a felicidade? Em qual rua? Em qual casa? Em qual endereço? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Talvez você já tenha procurado felicidade no mundo afora. Eu gostaria de citar um exemplo de Whitney Houston, que começou na casa do Pai, que cantava no coral de uma igreja batista, Nova Esperança, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela alcança a fama na música pop e se torna uma das maiores cantoras do mundo. Porém, no dia 12 de fevereiro de 2012, aos seus 48 anos, ela deixou esse mundo por uma overdose. Remédios antidepressivos e drogas como cocaína foram encontradas em seu quarto. Marília Mendonça era uma cantora sertaneja que começou a cantar em uma igreja em Goiás. Porém, foi atraída pela fama, foi atraída pelo dinheiro. Ela se torna uma das maiores cantoras sertanejas do Brasil. Deixou esse mundo em 5 de novembro de 2021, aos seus 26 anos. Jeremias capítulo 2, verso 13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a fonte de água viva
e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm águas. Queridos, não vire as costas para Deus. Não saia da casa do Pai. Este mundo é uma ilusão. Este mundo é uma miragem. Este mundo oferece coisas que ele não pode cumprir. Satanás é um estelionatário. Ele promete aquilo que ele não pode te dar. Ele promete aquilo que ele não pode cumprir. Ele promete dinheiro, mas traz miséria. Ele promete felicidade, mas traz angústia. Ele promete paz, mas traz aflição. Ele promete vida, mas ele mata. Ele promete amor, mas ele traz destruição. Este homem, este filho pródigo, abandona a casa do pai. Ele era feliz e ele não sabia. E ele se encontra no fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. Mas nem isso ele podia. Mas porém, pela graça de Deus, ele toma uma decisão. E essa é a segunda fase que nós vamos abordar agora. À luz do versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele toma então uma decisão. Ele está passando fome. Ele está no fundo do poço. Então ele cai em si. Ele acorda para a vida. Ele abre os seus olhos e vê a sua situação de ruína. Ele começa a ensaiar o seu discurso. Ele diz: irei para o meu pai e desejarei que ele me trate como um dos seus empregados. Então ele vai. O pai o abraça. O pai o acolhe. O pai o ama. O pai o traz de volta à vida como o seu filho. É necessário tomar decisões. É necessário tomar decisões. A indecisão é uma decisão. Quantas pessoas estão sofrendo por causa do orgulho? Quantas pessoas estão afastadas de Deus por causa do orgulho? Quantas pessoas não tomaram a sua decisão e estão em cima do muro com o coração dividido? Talvez você esteja aqui hoje e esteja indeciso. Talvez você ainda não tomou a sua decisão. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Faça agora. Pois o Pai está pronto a perdoar quando há verdadeiro arrependimento. Jesus ele vai dizer à luz de Apocalipse, capítulo 2, para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e te arrepende. É necessário se arrepender. E se arrepender não é chorar. Se arrepender não é mudar com palavras, mas mudar com atitudes. Você é o que você faz e não o que você diz. O
profeta Joel diz, no seu capítulo 2, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Convertei-vos de todo o vosso coração, com jejuns, rogos e prantos. Arrependa-se, caia em si, mude a sua história, volte para a casa do Pai. Você que ainda não tomou a sua decisão. E a terceira fase é o perdão do Pai. Acompanhe comigo o verso 22. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O seu filho está de volta. O pai então se alegra ao ver o filho. O pai manda vesti-lo com a melhor veste, com a melhor roupa. O pai pede para colocar um anel em seu dedo e sandália em seus pés. O pai manda matar um novilho para festejar. E ele diz o motivo da festa: este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. Reparem que o pai não julgou o filho. O pai não deu um sermão no filho. O pai não puxou a sua orelha. O pai não o colocou de castigo. O pai o perdoou. O pai o perdoa. Queridos, quando voltamos para os braços de Deus, Ele nos dá novas vestes em sinal de identidade. Quando voltamos para os braços de Deus, Ele coloca um anel em nosso dedo em sinal de restauração. Ele coloca uma sandália em nossos pés em sinal de libertação. Ele se alegra, pois o morto voltou à vida e o perdido foi encontrado. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos na mesma condição desse filho pródigo. Todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. Pois a luz de Efésios capítulo 2 vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Pelo amor de Deus, nós somos salvos. Pois não há ninguém que busque a Deus por conta própria. Não há ninguém que está aqui porque é bom. Não há ninguém que merece o perdão de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o filho mais velho não tinha esse pensamento. O filho mais velho se revolta com a volta do seu irmão. O filho mais velho acha que o seu irmão não merecia perdão. E essa é a quinta fase, a quarta fase que nós vamos olhar agora. Do verso 25 ao 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O filho mais velho, ele se ira com a volta do seu irmão. Ele estava no campo, voltando para casa, ele ouve a música, ele ouve a dança, ele chama um dos empregados e ele pergunta: o que está acontecendo? O empregado diz: olha, seu pai mandou matar um novilho, pois seu irmão foi recuperado com saúde. Ele se indignou. Porém o pai disse: nós devemos nos alegrar, pois o seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Querido, seu próprio irmão se irou com a volta do filho mais novo. Ele colocou em sua mente que seu irmão não precisava de perdão, não merecia o perdão. Quem somos nós para não perdoar alguém? Quem somos nós para dizer que o nosso irmão não precisa de perdão, não merece o perdão de Deus? O verdadeiro cristão deseja que o seu irmão seja salvo. O verdadeiro cristão perdoa o seu irmão e o acolhe de volta. Esse irmão mais velho estava na casa do pai. Esse irmão mais velho estava junto com o pai. Esse irmão mais velho tinha tudo o que o pai tinha. Mas ele estava perdido dentro de casa. O filho mais novo estava perdido fora de casa. Mas o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Estar dentro de casa não significa que nós realmente mudamos. Vir 2 vezes na semana na igreja não significa ser cristão. É necessário amar o próximo. É necessário mostrar compaixão ao próximo. É necessário acolher o próximo. É necessário perdoar o próximo. Assim como o Pai também nos perdoou. Nós devemos perdoar os nossos irmãos e entender que nós também estávamos perdidos. Nós também não merecíamos a graça e a misericórdia de Deus. Nós devemos perdoar. Nós devemos acolher o nosso próximo. Talvez você foi embora da casa do Pai. Talvez você está perdido pelo mundo. Talvez você deseja voltar à casa de Deus e pensa: o que será que o meu irmão vai dizer? Talvez você está dentro de casa e está perdido. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você voltar para casa. Hoje é o dia de você cair em si e voltar para a casa do Pai.
Pois o único que pode te salvar está aqui. O único que pode mudar a sua vida está aqui. O único que pode te levar para o céu está aqui. E Ele está de braços abertos para você, dizendo: vem, pecador. Volta para casa, filho.